E aí pessoal, tudo bem? Queria falar com vocês a respeito de heresia, tá? Que é um negócio que tá pegando muito hoje, nos dias de hoje, e que preocupa bastante porque muitas pessoas acabam indo em uma igreja, uma denominação que prega essa heresia e dá uma conotação pejorativa a respeito do evangelho, né? Eles mostram um evangelho que não existe, e esse evangelho passa a ser visto pelos não cristãos, tá? De uma forma negativa, como um estereótipo, tá? O que na verdade, né, quando você é um cristão, você tem valores positivíssimos, tá? De bondade, de benignidade, de mansidão. E quando quando um não crente olha para um cristão hoje, o que ele enxerga? Ele enxerga um pilantra, ele enxerga um cara que dá dinheiro para o seu pastor, que financia igrejas milionárias, enfim, tá? Então, assim, existe um estereótipo muito negativo a respeito do cristianismo, tá? E que precisa ser restabelecido. A gente precisa construir o que de fato é os cristãos, tá? E isso não vai fazer nos próximos 2, 5, 10 anos, tá? Isso levaria, sei lá, pelo menos uns 20 anos se todos os cristãos lutassem a partir de hoje a respeito disso, né? De melhorar, de retirar toda essa heresia, né? De combater a heresia, né? Dentro da igreja cristã. Mas vamos lá. Desde o primeiro século houve uma luta contra a heresia, tá? Então, no primeiro século, quando Jesus ele morreu e ressuscitou, subiu aos céus, os apóstolos eles pregaram o evangelho, Jerusalém, Samaria, até os confins. E só que acontece, sempre tinham aqueles hereges que deturpavam, tá? Seja de dentro da igreja que não tenham entendido exatamente a respeito do evangelho, seja de fora ou até mesmo os judeus. Tem um caso que vale a pena contar dentro do primeiro século, era o caso dos Gálatas, tá? Paulo ele pregou na Galácia, os Gálatas eles receberam o evangelho, tá? A salvação através da fé. Posteriormente a isso, vieram alguns judaizantes que disseram a eles que eles precisavam se circuncidar e seguir as leis de Moisés para ser salvo. Eles acreditaram nisso e começaram a perverter aquilo que Paulo já tinha orientado. E Paulo ficou muito irado com isso, ficou muito bravo. Ele não pôde ir para a Galácia, mas ele escreveu uma carta que nós temos acesso aí nos dias de hoje, né? Que é a Epístola aos Gálatas, onde ele dá umas porradas lá nos Gálatas, tá? No sentido de que, poxa, né? Como é que vocês foram cair? E isso acontece até os dias de hoje, pessoal. Pela falta de conhecimento, tá? Pela falta de busca pelo conhecimento, as pessoas caem. E eu tô cansado desse negócio de coitadismo. Coitado, ele caiu. Não, cara. É nossa responsabilidade estudar as escrituras em casa, tá? O cristianismo, ele veio, né, ele é parente, tá? Um parente do judaísmo, ok? Jesus era judeu, Jesus cumpriu a lei, tá? E a partir de Jesus foi estabelecido o cristianismo através de Cristo, tá? Do Redentor. E os judeus naquela época, até os dias de hoje, na verdade, eles fazem o Shabat, essa é a pronúncia correta, né? Shabat, não sei, acho que o T é mudo. E eles passam o sábado estudando e orando e buscando a Deus, tá? E não é só 1 ou 2 horas igual os cristãos fazem, né? Fazer um culto de domingo de manhã ou domingo à noite, 2 horinhas de pregação, tal, que virou mais 2 horinhas de motivação, né? Que parece mais um culto motivacional do que um estudo, né? Um aperfeiçoamento dentro das escrituras. Isso me preocupa também. Então eles passavam o sábado estudando. E o que acontece? Se viesse algum rabino, se viesse alguém ali
com uma ideia torta, cara, não tem essa de ideia torta. Tá escrito, tá escrito. Se eles colocaram alguma coisa ali que tá contra as escrituras, eles já logo levantariam a mão, falando, não, cara, isso é blasfêmia. E só que hoje isso não acontece necessariamente dentro do cristianismo. O cristão, ele passou a terceirizar os estudos dentro da igreja. Então, assim, a responsabilidade da igreja é me ensinar. Tá, é responsabilidade sim deles, dar toda essa ferramental aí para você aprender, mas é sua responsabilidade aprender, tá? Então, você precisa estudar em casa, tá? Não é só chegar ali, fazer um devocional de 10 minutos, ler as escrituras, fazer uma oração. Não, você precisa aplicar uma hermenêutica, entender ali os livros, tá? Desde o Antigo Testamento, quais são os livros poéticos. Tem livros ali que são poesia, a gente não sabe, não entende o que está escrito justamente porque não sabe que é uma poesia. Então a gente acaba tendo um monte de dificuldade para interpretar as escrituras, e a gente precisa, é obrigação do cristão, estudar em casa, entender a Bíblia, tá? Para não ser enganado, tá? Quando você não terceiriza o estudo bíblico na igreja, se alguém vier falar alguma besteira, tá? Seja na tua igreja ou em algum lugar aí no YouTube da vida, você vai logo identificar, tá? Então, assim, uma das maneiras, ou a principal forma de você evitar uma heresia é se capacitando, ok? Então, partindo disso, houve ali todo um esforço dos cristãos, dos irmãos, para garantir que não houvesse heresias, tá? Até a ponto de gerar ali um cânon bíblico selecionado, uns livros selecionados que determinam ali o que é cristianismo. Então houve ali a junção do Antigo Testamento, tá? que eram escritos hebraicos ali, hebraicos e aramaicos, junto com o conteúdo gerado pelos apóstolos, tá? Em grego. Então houve ali a criação da Bíblia. Então, cara, se você tem a Bíblia, você tem tudo, porque se alguém vier falar alguma coisa para você e a gente souber olhar na Bíblia, a gente vai saber se o cara é um herege ou não, se ele é um falso mestre, um falso profeta, tá? É nossa responsabilidade saber se o cara está falando besteira, okay? Não adianta você chegar e acreditar no cara, falar amém e depois falar, puxa vida, eu não sabia, tá? Nós somos responsáveis pelo conhecimento que a gente precisa adquirir, tá? E a gente não tem que ficar perguntando pro pastor, pastor, será que isso é assim? Será que isso é assado? O pastor tá ali, ele vai te ajudar, com certeza, tá? Ele é uma ferramenta de Deus para te ajudar, mas é você que tem que aprender, tá? Ele não vai aprender por você e vai ficar do seu lado o tempo todo. Se você depender de um homem, um ser humano, para aprender, a partir do momento que esse ser humano cair e pecar, você cai e peca junto, tá? Então, larga a mão dessa frescura de querer colocar a culpa no pastor porque você não aprendeu, ou tudo porque eu não estou indo na escola bíblica e coisa e tal. Cara, é responsabilidade sua, ok? Vou pegar um café aqui. Então, houve o cânon bíblico, tempos depois ali a igreja entrou em heresia de novo. Lutero veio para fazer uma reforma, tá? Só que não houve necessariamente uma reforma, mas sim uma divisão entre igreja católica e igreja protestante, tá? Eu estou resumindo, tá, pessoal? Se um teólogo estiver me assistindo aí e falar, que você é herético, não, eu estou resumindo, tá? É um resumo de toda a ópera. Se você for estudar tudo o que aconteceu ali, como foi a reforma, tá? Tem vários detalhes ali que seriam importantes a gente falar, mas vamos se ater apenas a isso. Partindo disso, houve essa reforma e houve ali uma multiplicação de igrejas, ok? Então, nos últimos anos, aí, 200 anos, pelo menos, cara, bombou de placas novas, ok? Seja de uma iniciativa missionária, seja de discordância teológica, discordância pessoal, as pessoas dividem, vai metade da igreja para um lado, metade da igreja para o outro, e assim, tá? E, cara, tudo isso meio que sai fora do controle, né? Porque você não tem
uma instituição regulatória para as igrejas. As igrejas são independentes. Existem igrejas tradicionais, né? Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, que tem toda uma estrutura, tá? Todo um credo a ser seguido. Mas existem igrejas, em sua grande maioria, independentes, que não têm uma estrutura tão refinada e que dão muita brecha para falsas interpretações errôneas, tá? Cara, se você entrar na internet, você vê um monte. Então, é muito importante a gente se munir, tá? E estudar as escrituras, para depois não botar a culpa no pastor, botar a culpa nas pessoas de que foi enganado, tá? Isso é muito importante. E existem muitas igrejas heréticas hoje, tá? Com pontos básicos, né? Igreja que fala só sobre dinheiro. A gente tem a Universal. Cara, a Universal, para mim, a Universal não é uma igreja, tá? Não é uma igreja porque não é só porque falar de Jesus que é considerada uma igreja, não. A partir do momento em que ela tem como fundamento os bens materiais, na busca por bens materiais. Você vai lá, em sua grande maioria as pessoas estão lá para querer mais dinheiro, ficar mais rico, né? Então a pessoa dá dinheiro achando que Deus vai abençoar. Então quanto mais eu dou, mais Deus abençoa. Cara, onde é que está escrito isso? Tá? Eu não sei onde está escrito isso. Eu já li a Bíblia toda, não sei. E no que fala a respeito disso, tipo, dê e Deus te devolverá, muito grande, medida sacudida e transbordante, não tem relação com o dinheiro ali, não está falando, eu vou dar dinheiro para Deus me abençoar nesse sentido. Não é assim. Tem igrejas correlacionadas, né, que advêm da Universal, que uma vez, certa vez, eu estava em jejum, e em vez de eu ir para o restaurante, eu quis ir para uma igreja. Falei, vou orar numa igreja, né? E fui numa igrejinha, não me lembro a placa. Entrei lá e era dia de quebra de maldição. A única coisa que eu não fiz lá foi orar, tá? Porque do resto fez tudo. Me deu uma aliancinha de plástico, eu quebrei a aliança de plástico, bota a aliança de plástico, chão, pisa, né? Grita, faz isso, faz aquilo e tal. Cara, não é igreja, cara. Não tem nem condições. Aquilo lá é uma seita diabólica, tá? A pessoa que entra lá, ela é implodida, tá? Não tem nem condição nenhuma de dizer que aquilo é o cristianismo. Agora, como é que a gente vai falar a respeito do verdadeiro cristianismo com tanta heresia que está acontecendo? É importante que o povo tenha essa noção, tá? A gente precisa disseminar essa noção do estudo das escrituras. Senão não vai mudar. Senão vai piorar. E que tem muita gente também que entra num comodismo absurdo. É o finais dos tempos, né? A heresia esse muito tá bom, mas a gente não tem que fazer nada, a gente não pode fazer nada para mudar esse cenário, tá? Eu não posso orientar as pessoas, eu não posso fortificar a Igreja de Cristo, né? E os neófitos na fé, as pessoas novas aí, tem muita gente nova que nasce numa igreja de casca muito dura, tá? E eles sofrem muito. Muitos desses, por olhar para os homens, tá? Caindo dentro das escrituras dentro da igreja, abandona a igreja. Porque o pastor fazia isso. Eu não vou ser mais evangélico, porque o pastor roubava, e eu então não quero roubar, eu não sou ladrão para ficar indo na igreja. Então assim, olha só a mentalidade, tá? Isso precisa mudar, pessoal, isso precisa mudar. A gente precisa realmente se levantar, e não da forma que a mídia tem mostrado. A Lagoinha fez lá o negócio total. Cara, não é evento gospel que vai mudar isso, não é ato profético que vai mudar isso, é Bíblia, tá? É estudo, é orientação, é palavra de Deus que vai mudar. Não é música gospel tá uma calamidade, tá? Não sei nem o que dizer, não ouço mais música gospel, acho que só as músicas mais antigas que eu gostava ali e tal, mas essas novas ali, pelo amor de Deus, tem muita música mundana, tá? Que é muito mais música do que a gospel, é complicado demais. Então a gente está num momento da igreja brasileira em que ela está inflamada, tá? Existe uma certa
um certo problema ali que precisa ser cutucado, precisa ser retirado, tá? A igreja brasileira precisa de uma reforma, tá? Eu não vou dizer atualização, porque atualização remete-se a algo novo. E a ideia não é imputar algo novo, um novo modelo. Isso aqui teve o G12, o M12, agora é o H12. Não é isso, tá? Ela precisa voltar às origens, tá? E não no sentido figurado, mas realmente no sentido literal, olhar para as escrituras. E isso precisa começar de você que está aí assistindo esse vídeo. Chegou aí, 15 minutos de vídeo, falei pra caramba. Se você chegou até aqui, acho que você é um comissionado a correr atrás mesmo, a realmente tirar a igreja dessa inflamação, tá? Que é através da leitura das escrituras, o entendimento, como interpretar as escrituras da forma correta. Só assim a gente vai conseguir vencer essa maldita heresia.